A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Que alegria ter você aqui neste momento tão especial. Antes de qualquer palavra, eu quero te convidar a acalmar o coração, respirar fundo e sentir a presença de Deus aí onde você está agora. Não importa como foi o seu dia, não importa o que você enfrentou ou está enfrentando. Este momento é um encontro com o Senhor preparado especialmente para você. Talvez você tenha chegado aqui cansado, com a mente cheia de preocupações, sentindo um peso no coração ou até sem direção. Mas eu quero te dizer algo muito forte. Deus já está trabalhando ao seu favor, mesmo quando você não percebe. Enquanto você respira, Ele cuida, Ele protege e Ele prepara caminhos. E hoje nós vamos falar sobre algo poderoso, algo que pode transformar completamente a sua vida espiritual: a gratidão. Sim, a gratidão tem o poder de mudar ambientes, abrir portas e trazer paz para dentro da sua alma. Quando você aprende a agradecer, mesmo em meio às dificuldades, algo sobrenatural começa a acontecer. A Bíblia nos ensina que Deus habita no meio dos louvores. E quando você agradece, você reconhece que Ele continua sendo fiel, mesmo quando tudo parece incerto. Isso é fé viva, isso é confiança verdadeira. Se você crê nisso, escreva agora nos comentários: glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, existe algo que muitas pessoas ainda não entenderam. A gratidão não é apenas uma atitude bonita, ela é uma arma espiritual poderosa. Quando você decide agradecer, mesmo sem ver resultados imediatos, você está declarando ao mundo espiritual que a sua confiança está em Deus e não nas circunstâncias. É fácil agradecer quando tudo está bem, quando as portas estão abertas e quando as respostas chegam rápido. Mas o verdadeiro segredo está em agradecer no silêncio, no processo, no tempo de espera. É nesse momento que a sua fé se fortalece e que Deus começa a agir de maneira ainda mais profunda. Quantas vezes você já se sentiu travado, como se nada estivesse andando, como se suas orações não estivessem sendo ouvidas? Pois é exatamente aí que entra a gratidão. Quando você agradece, mesmo sem entender, você quebra barreiras invisíveis e libera o agir de Deus na sua vida. A gratidão muda o seu interior antes de mudar o exterior. Ela alinha o seu coração com o céu. Ela tira o foco do problema e coloca em Deus, que é maior do que qualquer situação. E quando isso acontece, algo começa a fluir. A paz chega, a ansiedade diminui e a esperança volta a nascer dentro de você. Porque quem aprende a agradecer, aprende também a confiar. Se você escolhe confiar em Deus hoje, escreva nos comentários: aleluia. Existe um princípio espiritual muito forte que muitas vezes passa despercebido. Aquilo que você valoriza, cresce. E quando você escolhe valorizar o que Deus já fez, mesmo que pareça pequeno, você abre espaço para Ele fazer ainda mais. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e pensando que não tem motivos para agradecer. Mas se você parar por um instante e observar, vai perceber que Deus esteve presente em cada detalhe. No livramento que você nem viu, na porta que não se abriu, na resposta que demorou, mas chegou na hora certa. Às vezes, aquilo que parecia atraso era proteção. Aquilo que parecia perda era direção. Deus nunca erra, mesmo quando a gente não entende. A gratidão nos faz enxergar além do momento. Ela nos faz lembrar que Deus continua sendo o mesmo, fiel, justo e presente. E quando você começa a reconhecer isso, o seu coração muda. Você deixa de viver reclamando e passa a viver confiando. E isso transforma tudo: sua mente, suas emoções e até a forma como você enfrenta os desafios do dia a dia. Deus não está distante. Ele está vendo cada esforço seu, cada lágrima silenciosa, cada oração feita em segredo. E quando você agradece, você se aproxima ainda mais da presença dele.
Se você acredita que Deus está cuidando de tudo, escreva nos comentários. Deus é fiel. Meu irmão, minha irmã, existe algo muito profundo que acontece quando decidimos agradecer a Deus. O nosso coração começa a ser curado. Muitas vezes carregamos feridas, frustrações e lembranças que pesam na alma. Situações que não deram certo, palavras que machucaram, sonhos que não se realizaram, tudo isso vai se acumulando dentro de nós. Mas quando a gratidão entra, ela começa a limpar tudo isso. Ela muda a forma como enxergamos o passado. Aquilo que antes era dor começa a se transformar em aprendizado. Aquilo que parecia injustiça passa a ser entendido como parte de um processo. A gratidão não apaga o que aconteceu, mas ela cura a forma como aquilo permanece dentro de você. E isso é libertador. Tem pessoas que não conseguem avançar porque ainda estão presas ao que viveram. Mas hoje Deus está te dando uma chave. Agradeça. Não pelo sofrimento, mas porque Ele esteve com você em cada momento e não te abandonou. Deus transforma lágrimas em força. Ele usa cada fase da sua vida para te moldar e te preparar para algo maior. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. O peso diminui, a alma se acalma e a fé se renova. Se hoje você decide liberar gratidão no lugar da dor, escreva nos comentários: Deus está no controle. Talvez você esteja vivendo um momento de espera. E vamos ser sinceros, esperar não é fácil. Quando a resposta não chega, quando a solução demora, quando parece que tudo está parado, o coração fica inquieto, a mente começa a questionar, a ansiedade tenta dominar e a fé pode até enfraquecer. Mas é exatamente nesse lugar que a gratidão se torna ainda mais poderosa. Agradecer durante a espera é uma das maiores provas de confiança em Deus. É como dizer: Senhor, eu ainda não estou vendo, mas eu sei que o Senhor já está fazendo. Isso toca o coração de Deus de uma forma profunda. A espera não é perda de tempo, a espera é preparação. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está organizando tudo nos bastidores. Ele está alinhando pessoas, situações e momentos para que tudo aconteça da maneira certa. E muitas vezes, se a resposta viesse antes, você não estaria pronto para receber. Por isso, não despreze o processo. Deus sabe o tempo exato de cada coisa. Ele nunca chega atrasado. Continue confiando, continue orando e, acima de tudo, continue agradecendo. Porque quem aprende a agradecer no processo, vive milagres no final. Se você decide confiar no tempo de Deus, escreva agora: eu confio em Ti, Senhor. Meu irmão, minha irmã, existe uma diferença muito grande entre viver reclamando e viver agradecendo. A reclamação prende, pesa e tira a paz. Já a gratidão liberta, fortalece e aproxima você de Deus. Quando a pessoa vive reclamando de tudo, ela começa a enxergar apenas o lado negativo da vida. Nada parece suficiente, nada parece bom o bastante. E isso vai criando um ambiente pesado, tanto dentro do coração quanto ao redor. Mas quando você decide ser grato, mesmo pelas pequenas coisas, tudo muda. Você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Um novo dia, o alimento, a saúde, a oportunidade de recomeçar, tudo isso passa a ter valor. E sabe o mais forte? Deus se agrada de um coração grato, não porque Ele precisa da nossa gratidão, mas porque ela demonstra que reconhecemos o cuidado dEle em nossas vidas. A gratidão é como uma chave que abre portas espirituais. Ela atrai a presença de Deus e muda completamente o ambiente. Onde há gratidão, há paz. Onde há gratidão, há esperança. Onde há gratidão, Deus se manifesta. Comece hoje, mesmo que seja simples, mesmo que seja pequeno, comece a agradecer. E você vai perceber a transformação acontecendo dentro de você. Se você escolhe viver com um coração grato, escreva: gratidão a Deus por tudo.
Meu irmão, minha irmã, existe algo que precisa ficar muito claro no seu coração hoje. Deus não se esqueceu de você. Mesmo que tudo pareça em silêncio, mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, Ele continua trabalhando. Muitas vezes, o agir de Deus não é visível aos nossos olhos no momento em que queremos. E isso pode gerar dúvida, insegurança e até desânimo. Mas a verdade é que Deus nunca para. Ele está cuidando de cada detalhe, mesmo nos bastidores. E é nesse ponto que a gratidão se torna um ato de fé ainda mais forte. Porque agradecer quando tudo está resolvido é fácil, mas agradecer quando ainda está em processo, isso é confiança verdadeira. Quando você agradece nesse momento, você está dizendo: Deus, eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor está fazendo. E essa postura muda completamente o ambiente espiritual ao seu redor. Deus honra quem confia, Deus responde quem persevera, e Deus se aproxima de quem mantém um coração grato, mesmo em meio às incertezas. Não deixe que a dúvida roube a sua fé. Continue firme. O que Deus está preparando é maior do que você imagina. Se você crê que Deus está agindo mesmo sem ver, escreva: Eu creio, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a gratidão também tem o poder de transformar o ambiente ao seu redor. Talvez você já tenha percebido que existem lugares pesados, situações carregadas, ambientes onde a paz parece não existir. Mas quando alguém decide agradecer a Deus ali, algo começa a mudar. A presença de Deus é atraída por um coração sincero e grato. E quando essa presença chega, ela traz luz, traz paz e traz equilíbrio. Aquilo que estava confuso começa a se alinhar. Aquilo que estava pesado começa a se tornar leve. Você pode ser essa pessoa na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Alguém que mesmo diante das dificuldades escolhe agradecer. E essa atitude não só muda você, mas influencia tudo ao seu redor. A gratidão é contagiante. Quando você começa, outras pessoas percebem, sentem e também são tocadas. E de repente, o ambiente que antes era de preocupação começa a ser um ambiente de fé. Deus quer usar você como instrumento de transformação. Mas tudo começa dentro do seu coração. Então, não espere tudo melhorar para agradecer. Comece agora, exatamente do jeito que está. Porque é assim que Deus começa a agir. Se você deseja ser usado por Deus para transformar ambientes, escreva: Usa-me, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a gratidão também revela maturidade espiritual. Quando você começa a agradecer em todas as situações, você deixa de agir apenas pela emoção e passa a viver pela fé. Porque a verdade é que nem sempre vamos entender os caminhos de Deus. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que esperamos, mas quando existe maturidade, existe confiança. E quando existe confiança, existe paz. Uma pessoa madura espiritualmente não vive baseada apenas no que sente, mas no que crê. E ela crê que Deus é bom em todo o tempo, nos dias fáceis e nos dias difíceis. A gratidão te leva a esse nível. Um nível onde você não depende das circunstâncias para estar bem. Um nível onde você sabe que, independente do que aconteça, Deus continua no controle. Isso não significa que você não vai enfrentar lutas, mas significa que as lutas não vão mais dominar você. E quando você vive assim, algo extraordinário acontece. Você se torna mais forte, mais firme e mais preparado para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. A gratidão não muda Deus, ela muda você. E quando você muda, tudo ao seu redor começa a mudar também. Se você deseja viver esse nível de fé, escreva: Minha fé está em Deus. Meu irmão, minha irmã, depois de tudo isso que falamos, eu quero que você guarde algo no seu coração. A gratidão é um estilo de vida. Não é algo que você faz apenas em momentos bons, mas uma decisão diária de confiar em Deus, independente das circunstâncias.
Quando você escolhe viver assim, sua vida muda completamente. Você passa a ter mais paz, mais clareza e mais força para enfrentar qualquer situação. Porque você entende que não está sozinho. Deus está com você em todo o tempo. Talvez ainda existam coisas que você espera, orações que parecem não ter resposta, caminhos que ainda não se abriram, mas continue firme. Deus está trabalhando. Ele não falha, Ele não se atrasa e Ele nunca abandona aqueles que confiam nele. Continue agradecendo pelo que você já tem, pelo que você já viveu e também por aquilo que ainda está por vir. Porque quando você agradece antes, você demonstra fé, e a fé move o céu. Que a partir de hoje, a gratidão faça parte de cada dia da sua vida, ao acordar, ao dormir, nas pequenas e nas grandes coisas. E você vai ver o agir de Deus de forma clara e poderosa. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Amém. Se você precisa de paz, escreve aqui embaixo: Deus acalma minha mente. Se todos receberam, mas só um voltou, então essa oração é para quem não quer ser como os 9. Escuta isso agora, porque a gratidão que você libera hoje pode definir o que Deus continua fazendo amanhã. Em Lucas 17, 11, 19, 10 foram curados, mas só um voltou. E foi esse que ouviu algo diferente, algo mais profundo. Não foi só cura, foi restauração completa. Então, prepara o seu coração. Porque hoje você não vai pedir, você vai agradecer, mesmo antes de ver, mesmo antes de acontecer. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença agora, não com uma lista de pedidos, mas com um coração grato. Obrigado, porque até aqui o Senhor me sustentou. Quando eu achei que não ia conseguir, o Senhor estava lá. Quando eu pensei que tudo tinha acabado, o Senhor me manteve de pé. Obrigado pelos livramentos que eu nem vi, pelas portas que o Senhor fechou, que hoje eu entendo que eram livramentos. Obrigado pela vida, pela respiração, pela chance de recomeçar mais um dia. Eu reconheço, tudo vem de ti, tudo depende de ti. E sem ti, eu não sou nada. Hoje eu escolho voltar, como aquele e me prostrar em gratidão, porque eu sei, quem reconhece, vive mais, quem agradece, acessa mais, quem volta, recebe mais. Agora, se você pode, feche os seus olhos por alguns segundos, respira fundo, se afasta de tudo ao seu redor, porque esse é um momento entre você e Deus. Não é sobre pressa, é sobre presença. Então entra de verdade. Porque quando o coração se rende, o céu responde: Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estou, não perfeito, mas sincero, não forte, mas dependente. Eu me coloco diante de ti com gratidão por tudo que o Senhor já fez, e até pelo que eu ainda não entendo, porque eu sei, o Senhor continua no controle. Agora, visita cada pessoa que está orando comigo. Entra na casa dela, toca a família dela, alcança onde ninguém vê e desperta um coração grato, um coração que reconhece, que volta, que não esquece. Porque eu não quero ser como os 9, eu escolho voltar, eu escolho agradecer, eu escolho te honrar, mesmo antes do milagre completo. E escuta isso, não sai daqui agora, continua até o final, porque algo está sendo alinhado dentro de você. E se essa oração já tocou o seu coração, escreve nos comentários: eu sou grato. Isso ativa a sua fé e também alcança outras pessoas. E se você conhece alguém que precisa lembrar de agradecer, compartilha esse vídeo agora. Deus pode usar você para tocar outra vida. Agora, continua com os olhos fechados, permanece nesse lugar. Porque a gratidão está abrindo algo espiritual dentro de você. Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim como em Lucas 17, 11, 19. Eu não quero apenas receber, eu quero reconhecer.
Eu não quero apenas ser abençoado. Eu quero voltar. Eu quero te honrar. Então hoje eu te agradeço, mesmo pelas coisas simples, pelo ar que eu respiro, pelo alimento, pela proteção, pela tua mão que me guardou quando eu nem percebi. Obrigado pelas vezes que o Senhor disse não, porque hoje eu entendo, eram livramentos. Obrigado pelas lutas, porque elas me aproximaram de ti. Obrigado pelos dias difíceis, porque eles me ensinaram a depender mais do Senhor. Pai, tira de mim todo coração ingrato, toda murmuração, toda cegueira espiritual que me impede de ver o teu cuidado. Abre meus olhos para reconhecer, para valorizar, para viver com um coração sensível à tua presença. Eu declaro, hoje nasce dentro de mim uma nova mentalidade, uma mente que agradece, uma alma que descansa, um espírito que confia. E eu profetizo, agora, quando eu volto para agradecer, algo mais profundo acontece. Não é só bênção, é relacionamento. Não é só milagre, é transformação. Então firma isso dentro de mim, para que eu nunca esqueça de onde o Senhor me tirou e de tudo o que o Senhor já fez. Se isso está fazendo sentido para você, mesmo de olhos fechados, sussurra, obrigado, Deus. E se depois você puder, comenta isso também, porque a sua gratidão pode despertar fé em outras pessoas. E fica comigo, porque ainda tem mais. Agora, aprofunda, não volta atrás, permanece nesse lugar, porque a gratidão verdadeira não é só palavra, é entrega, é rendição, é reconhecer quem Deus é, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço não só pelo que já aconteceu, mas também pelo que ainda está sendo preparado. Eu te agradeço pelas promessas que ainda não se cumpriram, porque eu sei, o Senhor é fiel, e aquilo que o Senhor começou, o Senhor vai completar. Eu te agradeço, mesmo no processo, mesmo na espera, mesmo quando tudo parece em silêncio, porque eu confio que o Senhor está trabalhando, mesmo quando eu não vejo, está movendo, mesmo quando eu não sinto, está cuidando, mesmo quando eu não entendo. E isso já é motivo suficiente para te adorar, para te agradecer. Pai, que a minha gratidão não dependa das circunstâncias, que ela não seja baseada no que eu tenho ou no que eu vejo, mas em quem o Senhor é, porque o Senhor não muda. O Senhor continua sendo bom, continua sendo fiel, continua sendo Deus. E assim como aquele homem que voltou em Lucas 17, 11, 19, eu também volto hoje. Eu me prostro espiritualmente diante de ti e reconheço, tudo vem de ti, tudo é por ti, tudo é para ti. E escuta isso, talvez hoje o que está faltando na sua vida não é mais um pedido, é mais gratidão. Então, não guarda isso só para você. Quando essa oração terminar, compartilha com alguém, porque tem pessoas que precisam lembrar que ainda existe motivo para agradecer. E continua, porque o que vem agora vai selar essa transformação dentro de você. Agora chegou o momento de selar isso. Não é só uma oração, é uma decisão de vida. Então permanece, porque Deus está consolidando algo dentro de você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que ainda vai fazer. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos e escolho viver com um coração grato todos os dias, assim como em Lucas 17, 11, 19. Eu não quero ser contado entre os que recebem e esquecem. Eu quero ser aquele que volta, que reconhece, que se prostra, que honra, porque eu sei, a gratidão abre portas, a gratidão mantém o milagre, a gratidão aproxima o coração de Deus. Pai, sela essa verdade dentro de mim, que nos dias bons eu não me esqueça de ti,
E nos dias difíceis, eu não deixe de confiar. Tira toda murmuração, toda reclamação, toda insatisfação e planta em mim uma gratidão constante, firme, inabalável. Eu declaro, a partir de hoje, uma nova estação começa, uma vida marcada pela presença, uma mente alinhada, um coração em paz, porque quem aprende a agradecer vive em outro nível, vive debaixo de favor, vive debaixo de cuidado, vive debaixo da tua mão. E escuta isso, você não precisa caminhar sozinho. Existe uma família aqui, orando por você todos os dias. Então se inscreve agora, volta amanhã, porque Deus ainda tem muito para falar com você. Escreve, eu sou grato, e compartilha essa oração com alguém que precisa lembrar de agradecer hoje, porque Deus pode usar você para transformar outra vida. Agora, respira fundo mais uma vez, porque isso aqui não termina em palavras, termina em transformação. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, porque o Senhor encontrou esse coração, o Senhor despertou essa gratidão, e isso não é comum, isso é espiritual, isso é propósito. Eu declaro agora, tudo aquilo que estava travado começa a fluir, tudo aquilo que estava fechado começa a se abrir, porque um coração grato ativa céus abertos, ativa favor, ativa resposta. Que essa pessoa nunca mais volte a ser a mesma, que ao acordar, lembre de agradecer, que ao dormir, lembre de reconhecer, que em cada detalhe veja a tua mão, porque quando os olhos espirituais se abrem, a vida muda. E assim como está escrito em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Eu escolho viver isso, não por emoção, mas por decisão. Agora recebe essa palavra final. Deus viu a sua gratidão hoje. Deus ouviu a sua oração. E isso não passa despercebido. Algo já começou a se mover. Mesmo que você ainda não veja, então permanece firme. Volta aqui amanhã e continua nessa caminhada, porque você faz parte de algo maior, uma família que ora, que crê, que não desiste. Escreve agora obrigado, Senhor, e não guarda isso só para você. Compartilha com alguém, porque a sua atitude hoje pode ser a resposta de Deus na vida de outra pessoa. Agora, escuta isso como se fosse a última palavra que você precisava ouvir hoje. Não é coincidência você ter chegado até aqui. Foi Deus te trazendo, foi Deus te chamando de volta, porque enquanto muitos recebem e seguem a vida, você parou, você voltou, você reconheceu. Isso muda tudo. Pai, em nome do Senhor Jesus, olha para esse coração agora. Um coração que decidiu agradecer, mesmo cansado, mesmo em luta, mesmo sem entender tudo.